relatos de muitos fazendeiros da região de Goiás que uma criatura matava seus animais. Nenhum deles sabia o que era essa criatura. Outros até arriscavam a falar que era um demônio. Outros que tinham medo de falar o que era, pois simplesmente aquilo era coisa do inferno. Não tinha como aquilo ser uma criatura humana, pois a maneira que aquilo agia e o que fazia era fora do normal. Prazer, o meu nome é Everaldo, tenho 68 anos e sou fazendeiro aqui no estado do Goiás. Tenho uma grande criação de gados, ovelhas, porcos, patos, gansos e tudo o que você puder imaginar. Tenho peões que trabalham para mim com a luta do gado e com outras coisas também. Para cada função eu tenho meus empregados, certo? Tem uns que trabalham só em alimentar as galinhas, outros os patos e por aí vai. Mas com o tempo, isso daí foi acontecendo umas coisas estranhas aqui na minha fazenda. Os animais começaram a sumir. De repente, eu não sabia o que era, nem o que fazia para estar morrendo tão de repente assim. Doença não era, pois os meus animais eram tratados com a maior delicadeza do mundo e era revisado, vacinado, tudo certinho. Então, doença não iria ser, pois eu toda vez comprava vacinas e essas coisas assim. Teve gente que até avistou algum vulto correndo no escuro, mas por enquanto para mim isso apenas era história de algumas pessoas para fazer eu desistir de vender animais para abate, pois eu mexia também com animais para abate. O tempo foi passando e várias pessoas começaram a avistar um demônio que pulava a cerca ou cercado para onde os animais estavam e matava, só que matava 2, 3, até 4. Era um prejuízo lascado para o fazendeiro e para mim não foi diferente, só que dessa vez foi assustador. Eu estava dormindo em casa, era por volta de umas 11 horas da noite, 10 e meia para 11 horas da noite. Eu vi tipo um demônio com asas voando por cima da casa e indo até a parte dos animais e pular lá dentro lá e pegar uma vaca e pular lá dentro do curral dos animais. Eu vi um negócio preto e escuro pular em cima de uma vaca que eu tinha e estraçalhar ela. Foi uma morte muito rápida. O coitado da vaca não deu nem tempo de reagir, nem tempo de correr. Seja o que fosse aquilo, tinha fome, mas a fome daquilo era simplesmente outra, uma fome de sangue. Eu não tinha como atirar, pois a noite estava um pouco escura. Eu não iria arriscar atirar e acertar em uma vaca ou em outro animal que estivesse no canto acuado com medo daquilo. O interessante é que quando aquilo chegava, os animais ficavam totalmente em silêncio, como se já soubesse o que estava para acontecer ou que iria vir em seguida. Mas aquela não iria ser a primeira vez que eu iria ver o demônio com asas. Depois da morte do meu animal, da minha vaca, várias noites se passaram e eu acabei me tocando que aquilo que eu vi não iria voltar mais. Mas é aí que a pessoa se engana. A gente tem essa mania feia de falar que nada vai acontecer mais, nada vai voltar e tudo vai ficar bem.
Uma noite eu estava fazendo uma vistoria no local dos animais para ver como eles estavam. E aparentemente eles estavam bem. Quando eu estava voltando para casa da sede da minha fazenda, eu vi como se fosse um vento muito forte e um grito que ecoava no céu. Mas era um grito que, quando eu ouvi, eu me arrepiei inteiro. Era coisa feia mesmo. Não tinha quem não se arrepiasse com aquilo. Eu falei, hoje eu vejo que diabos é isso. Nem que eu tenha que atirar. E foi isso. Eu fui dentro da casa rapidinho, peguei uma arma que eu tinha, só para mim, e ver o que era aquilo. Mas eu confesso para vocês que eu acabei me arrependendo. Mas antes tivesse ficado dentro de casa. Eu andava por uma estrada estreita até o curral dos animais, quando algo muito grande pulou, bem encostado ao curral das ovelhas. Elas se espantaram, pois parecia realmente uma coisa muito pesada. Mas, como estava muito escuro, eu não dava para me ver o que tinha pulado perto do curral das ovelhas, do chiqueiro das ovelhas. Mas o estranho é que quando eu me acostumei com os olhos, quando os olhos se acostumaram com a escuridão, eu vi como se fosse uma asa muito grande que abria e fechava. Aquilo que me deixou cada vez mais apavorado. Eu não tinha reação de atirar, pois aquilo realmente era um demônio. Não tinha para onde correr. Ele simplesmente pulou o chiqueiro das ovelhas, pegou uma e estraçalhou na minha frente, sem que eu possa fazer nada para salvar a vida daquela. Pois, se uma ovelha ele rasgou daquele jeito, imagine eu que estava armado. O bicho era feio mesmo, era coisa do inferno. Eu atirei num bicho, ele soltou um grito tão fino e alto que eu tive que colocar a mão nos ouvidos, pois eu ficaria surdo se não estivesse colocado. Então ele voou e se perdeu na escuridão da noite. O grito que ecoava muito longe dava para ser ouvido a vários km de distância da minha fazenda. Então eu fiquei espantado e acabei voltando para casa, mas não dormi mais aquela noite. Fiquei acordado, mas nada aconteceu mais aquela noite. Os animais, com qualquer barulho, se assustavam, pois eu tinha a minha plena convicção que só eles sabiam o que eles passavam quando aquilo chegava. O medo dominava, assim como dominou eu. Eu não tinha ninguém para morar comigo na fazenda, então eu morava sozinho. Não tinha vigias, mas depois que essa criatura começou a aparecer, eu acabei contratando os vigias que trabalhavam comigo durante o dia para trabalhar à noite. Até aumentei o salário deles, pois isso era coisa do inferno mesmo. Mas depois desses tiros que eu dei na criatura, ela não voltou mais. Simplesmente não voltou mais. Deve ter ido assombrar outro lugar e colocar medo a quem a vê, pois uma criatura daquele tamanho, eu acho provavelmente pouca chance de um ser humano escapar um ataque daquilo. Eu acho que aquilo não só ataca animais ou cabras indefesas, vacas, bois ou essas coisas, mas se você estiver por aí à noite, olhe para o céu, pois poderá sempre haver uma criatura que está à espreita, e a próxima vítima não será um animal, mas
será você. Tome cuidado, viu? Quando estiver em um lugar aberto à noite e sem ninguém. Boa noite.